Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Hoje estou gravando esse vídeo, como prometido, para que nós possamos ver o conteúdo de função exponencial, certo? Para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero mostrar uma tabela para vocês. Essa tabela, ela representa, o crescimento bacteriano de uma colônia. Então, eu tenho aqui o tempo, a quantidade de períodos de 20 minutos, então esses intervalos de tempo de 20 minutos, e o número de bactérias. Então, inicialmente, eu tenho aqui o tempo 0 minutos, o tempo 1. E aí, se eu tenho 0 minutos, eu não tenho nenhum período de 20 minutos. E isso corresponde a 2 elevado a 0, que representa 1 como número de bactérias. Após 20 minutos, eu tenho uma quantidade de período de 20 minutos, e esse 1, que é a quantidade de períodos em 20 minutos, ele está aqui no expoente, Então, eu tenho 2 elevado a 1, que seria o número de 2 bactérias. E isso vai acontecendo, com o passar do tempo. Então, eu vou ter 40 minutos, 2 períodos de 20 minutos, e isso corresponde a 2 elevado a 2, que tem como resposta 4. E assim vai, 60 minutos, 3 períodos de 20 minutos, 2 elevado a 3 igual a 8. Nesse exemplo que eu estou dando, nós conseguimos chegar a uma função através disso que está sendo mostrado. Então, eu vejo que quando eu passo 20 vezes x minutos, sendo que x é a quantidade de períodos de 20 minutos, isso aqui, o 2 elevado a esse expoente x, que é a quantidade de períodos de 20 minutos, vai representar o número de bactérias que eu vou encontrar nessa colônia. Então, esse aqui, que eu estou demonstrando para vocês, é uma função exponencial. A função exponencial, ela pode expressar o crescimento ou o decrescimento de alguns fenômenos, como fenômenos da natureza. Temos aqui o exemplo, que eu falei dos números de bactérias, e também pode ser utilizado na matemática financeira, para cálculo de juros, entre outras coisas. Mas hoje nós tentaremos focar mais nessas atividades relacionadas aos fenômenos da natureza. Como definição de função exponencial, nós vamos ter, dado um número real A, tal que A seja maior que zero e diferente de 1, chamamos função exponencial de base A, a função f de R em reais positivos não nulos, que associa a cada x real o número A elevado a x. Isso aí é a definição básica do que é uma função exponencial. Nós vamos já falar um pouco mais sobre isso. Em símbolos, nós vamos ter que a função ela vai ter o seu domínio no conjunto dos números reais e o seu contradomínio nos números reais positivos não nulos. E esse x, que é a incógnita relacionada à função exponencial, esse x ele vai estar no expoente daquele número real a, que a gente já falou que tem que ser, maior que zero e diferente de 1. Então, por enquanto, vamos focar aqui em algumas coisas. Chama-se função exponencial toda função f de reais em reais não nulos e positivos. E esse tipo de função, ele vai ser definido por f de x com a elevado a x, onde a nossa incógnita vai estar aqui no expoente. Lembrando que
esse A da função, ele tem que ser maior que zero, e esse A, ele também precisa ser diferente de 1. Então, se nós traçarmos uma reta real e definimos aqui 0, 1, 2 e o infinito positivo aqui, nós vamos ter como possibilidades desse A todos os números que ficam a partir desse 0, pulando o numeral 1, mas também todos os números que ficam além desse 1. Então, nós vamos ter tudo aqui que compreende entre o 0 e o 1 e tudo que está à direita do numeral 1. Tendo em vista isso que foi falado anteriormente, então vamos ver alguns exemplos trabalhando com função exponencial. Então, eu tenho aqui, dada a função exponencial f de x, sendo 2 elevado a x, determine. E eu vou colocar aqui alguns exemplos. Pronto. Agora vamos trabalhar cada uma dessas opções. Primeiro, só para a gente observar aqui, ó, essa função exponencial ela está aqui cumprindo todos os requisitos para ser uma função exponencial. Então, eu tenho aqui a base, né, que é o meu A, maior do que 0 e diferente de 1, e eu tenho o x, né, que é a nossa incógnita, aqui no expoente. Então, f de x igual a 2x é uma função exponencial. E agora nós vamos determinar o que se pede em cada uma dessas alternativas. Na primeira alternativa, eu tenho f de 2. Então, vamos lá. Esse 2, ele está ocupando aqui o lugar do x. Então, eu vou colocar o 2 no local do x, que no caso aqui é o meu expoente. Então, resolvendo esse problema, nós vamos ter f de 2 vai ser igual a 2 elevado a 2. Então, 2 elevado a 2 vai ser 4. Então, para a letra A, f de 2, nós vamos ter como resposta o numeral 4. Na letra B, eu tenho f de menos 3. Então, para resolver, nós vamos fazer f de menos 3 vai ser igual a 2 elevado a menos 3. E agora, para resolver isso, a gente tem que relembrar algumas das propriedades que a gente conhece a respeito de potenciação. Então, quando a gente tem potência de um número negativo, a gente, para transformar essa potência negativa em uma potência positiva, a gente inverte o denominador pelo nominador do numeral e transforma essa potência em uma potência positiva. Mas, Raíra, o 2 aqui não está escrito na forma de fração. Mas isso é a coisa mais simples da gente resolver. Quando a gente não tem, né, a fração aqui embaixo, a gente entende que aqui tem um 1, né? Porque 2 dividido por 1 é 2 e a gente coloca sem estar com esse 1. Então, é só a gente inverter a posição, que a gente vai ter 1 sobre 2, e, né, o expoente aqui, ele vai ficar positivo, vai ficar 3. E aí, a gente vai resolver isso, né? 1 elevado a 3 vai ser 1, e 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 4, que dá 8. Então, nós vamos ter aqui 1/8 como resposta dessa letra B. Na letra C,
nós temos f de 0,5. Sendo assim, nós vamos ter 2 elevado a 0,5. 2 elevado a 0,5 é a mesma coisa de nós termos 2 elevado a 1,5. Agora, para a gente resolver esse 2 elevado a 1,5, nós precisamos entender, né, mais um conceito relacionado à potenciação. Para que nós possamos resolver quando a potência, o expoente, é uma fração, uma solução para que a gente retire essa fração aqui do expoente é transformando ela em uma raiz. E aí, como a gente faz isso? A gente vai colocar aqui a base embaixo da raiz, né? Repetir aqui a base. E esse 1 que ele tá aqui em cima, ele vai passar aqui para o interior. E esse 2 que está aqui embaixo, ele vai ficar aqui fora. Mas como raiz quadrada não precisa, né, que a gente deixe o 2 aqui, nós podemos apagar e deixar só a raiz de 2, porque o 2 ele também não precisa ficar aqui, né? Quando a gente tem um número elevado ao expoente 1, nós não precisamos deixar esse número aparecendo. A gente pode deixar como resposta só raiz de 2. Raíra, mas eu não entendi muito bem como foi que você fez isso aqui, como foi que aconteceu isso. Tem um exemplo, né? Tem uma situação que me ajuda muito a pensar nisso. Não sei se vai ajudar vocês, né? Mas eu vou dar aqui esse exemplo. E aí, se ajudar, ótimo. Vamos dar aqui o exemplo do 2 elevado, né, a 1/2. Como é esse exemplo do Sol? A gente pensa assim, se tivesse um Sol, né, aqui em cima desse número, o 1 ele estaria no Sol e o 2 estaria na sombra, né? Porque esse tracinho aqui, ele faz sombra e protege o 2. Quando a gente leva isso aqui para a raiz, a gente repete a base. E aí, o 2 que estava na sombra, ele fica aqui no Sol, né? Fora dessa coberturazinha. E o 1 que está no Sol, ele passa aqui para a sombra. Isso também vai nos ajudar a resolver. Vamos ver aqui outro exemplo. 2 elevado a 3/5. Então, como era que eu iria retirar essa fração aqui do expoente? Ia colocar o radical, ia colocar aqui a raiz, o 2 eu repetiria, o 5 aqui tá na sombra, vai ficar no Sol, e o 3 aqui que tá no Sol, vem aqui para a sombra. E isso também serve para a gente fazer o contrário, né? Vamos supor que a gente tivesse aqui esse exemplo aqui e a gente quisesse transformar isso aqui com um expoente. A gente repetiria a base, que é 6, e aí o 4 tá aqui na cobertura, ele ficaria no Sol, e o 5 que tá aqui no Sol ficaria na sombra, né? Isso aqui é um exemplo que sempre me ajudou a resolver isso aqui. Não sei se vai ser útil para vocês, tá certo? Então, só repetindo, eu tinha aqui 1/2, o 1 estava no Sol, veio aqui para a sombra, e o 2 que estava na sombra veio aqui para o Sol. Só que nem eu preciso deixar esse 2 aqui e nem esse 1, né? Então, fica aí como resposta raiz de 2. Agora, vamos aqui para esse último exemplo. Esse último exemplo ele é um pouquinho diferente, né? Nós vamos ter M tal que f de M seja igual a 128.
Então, o que é que eu entendo aqui? Para eu determinar m para que f de m seja igual a 128. A minha função é f de x igual a 2 elevado a x. Só que ele já está me dizendo que f de m é 128. Então, eu sei que 128 vai ser igual a 2 elevado a x. Nesse exemplo aqui, nós temos uma equação envolvendo uma função exponencial. Nós vamos já falar, né, um pouquinho mais focado do que é uma equação exponencial. Mas aqui nós vamos ter algo a ser resolvido e a incógnita dessa questão ela está no expoente. Então a gente vai precisar resolver aqui essa equação. Para a gente resolver essa equação, vou apagar aqui e a gente vai trabalhar com essa igualdade aqui. 128 é igual a 2 elevado a x. Vou só passar para cá. 128 é igual a 2 elevado a x. Quando a gente trabalha com equação exponencial e com essa resolução, o que ajuda muito é que a gente iguale as bases dos dois lados da igualdade. Então, se aqui eu tenho 2, eu vou tentar transformar esse 128 em um número de base 2. Como eu faço isso? Pego aqui o 128 e aí eu vou dividindo por 2, né? 128 dividido por 2, 64 dividido por 2, 32 dividido por 2, 16 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numerais 2. Então, 128 vai ser a mesma coisa, né, de 2 elevado à potência 7. Então, eu posso escrever aqui, no lugar do 128, eu posso escrever 2 elevado a 7. Então, 2 elevado a 7 vai ser igual a 2 elevado a x. Bem, se eu tenho aqui a mesma base e esses números, né? Essas são iguais, então desse lado eu tenho um número que vai ser igual ao que eu encontro, né? Eu tenho aqui o símbolo da igualdade. Igual ao que eu encontro do outro lado, então eu posso eliminar essas bases e focar apenas no expoente. Então, 7 vai ser igual a x. Então, o meu x, né, aqui na letra D, que é aquele pé de m, tal que f de m seja igual a 128. Então, o meu m, ele vai ser 7, porque o único número que aqui, quando eu substituir nessa função, f de x vai ser igual a 2 elevado a x, que vai dar 128, é o 7, porque 2 elevado a 7, 128. Tá certo? Falando ainda de função exponencial, nós podemos ter gráficos dessa função exponencial. E esse gráfico, ele vai diferir em duas situações. Eu vou ter uma situação para quando o A ele for maior que 1, e eu vou ter uma situação para quando o A ele for maior que 0 e menor que 1. E agora nós vamos ver cada uma dessas situações, iniciando por uma situação onde eu vou ter um A maior que 1. Nessa situação de A maior que 1, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei
na questão anterior, onde a minha função, ela vai ser definida, né? Função de x vai ser igual a 2 elevado a x. Então, eu tenho aqui o meu elemento a, que é o 2, sendo maior que 1 e cumprindo ali o requisito para ser uma função exponencial. E agora eu vou construir uma tabela. Mais ou menos uma tabela, né? Com o meu talento aqui nessa lousa para fazer um traço reto. Aqui do lado esquerdo, eu vou colocar o meu x. E aqui do meu lado direito, eu vou ter o meu f de x, que eu também posso chamar de y. Então, no lugar de f de x igual a 2 elevado a x, eu também poderia dizer y igual a 2 elevado a x, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui alguns números. Então, vamos colocar aqui x menos 2, x menos 1, x0, x1 e x2. E agora nós vamos calcular o y para cada um desses x. Então, vamos lá. Se f de x é igual a 2 elevado a x, então f de menos 2 vai ser igual a 2 elevado a menos 2. Nós já vimos como a gente faz quando o expoente é negativo. Nós invertemos a ordem e tornamos esse expoente positivo. Então, o 1 vai para cima, o 2 vai para baixo. E isso aqui está elevado a 2 positivo. Resolvendo isso, nós vamos ter 1 elevado 2 a 2, 4. 1 quarto, que 1 quarto é a mesma coisa de dizer 0,25. Então, vamos colocar aqui na nossa tabela, o nosso y para menos 2 vai ser 0,25. Agora, vamos colocar o nosso f de menos 1. F de menos 1 vai ser igual a 2 elevado a menos 1. Mais uma vez, nós temos o expoente negativo. Então, nós invertemos a ordem, né? Eu vou ter 1 meio elevado ao expoente 1. O número elevado ao expoente 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, eu vou ter 1 meio, que é a mesma coisa de 0,5. Então, eu vou ter aqui como o meu y para menos 1, 0,5. Agora, vamos para esse próximo exemplo, onde nós temos f de 0. F de 0 é super simples, né? F de 0 vai ser igual a 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui, para meu f0, nós vamos ter como resultado em y o numeral 1. Agora, nós temos aqui o exemplo de f de 1, onde nós vamos ter 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, como y para o x1, nós vamos ter o numeral 2. E por último, nós temos o f de 2, onde nós vamos ter 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. E finalizando aqui nossa tabela, nós vamos ter como y para 2, o numeral 4. Então, a gente completou aqui o nosso y para cada um dos nossos x. E agora, o que é que nós vamos fazer com isso? Vou apagar aqui
essa parte dos cálculos, né, que nós já realizamos, e nós vamos continuar a nossa explicação. Para a gente continuar aqui, eu coloquei, né, esse plano cartesiano, tá mais bonitinho do que eu iria conseguir desenhar, né, para vocês. Nós temos aqui o nosso eixo X, que também pode ser chamado de eixo das abscissas, e nós temos aqui o nosso eixo Y, que fica aqui na vertical, e que também pode ser chamado de eixo das ordenadas. E aqui, através desse gráfico, através desse plano cartesiano, né, nós vamos construir o nosso gráfico que foi dado por essa função, que era f de x igual a 2 elevado a x. Então, para isso, a gente só precisa identificar o local onde eu cruzo o meu eixo x com o meu eixo y. Como assim? Então, vamos lá. Aqui eu tenho menos 2. Vamos identificar o menos 2, ele está aqui, ó, no eixo x. Então, vamos identificar aqui o nosso ponto menos 2 no eixo x. E nós vamos ter ele interceptando com o eixo y no ponto 0,25. Então, se aqui, né, nós temos o 1, mais ou menos aqui a gente teria o meio, e mais ou menos aqui nós teríamos o 0,25, né? Então, esse 0,25 ele vai ali até encontrar com o ponto 2, que esse encontro ele aconteceria mais ou menos aqui. O nosso próximo encontro de pontos vai ser entre o menos 1 do eixo x e o 0,5 do eixo y. Então, nós temos aqui o menos 1 do eixo x e mais ou menos aqui o 0,5 do eixo y. Então, o ponto de encontro ele ficaria mais ou menos aqui. Agora, nós temos o ponto de encontro entre o 0 do x e o 1 do y. Então, o 0 do x e o 1 do y fica mais ou menos aqui, né? Preto no preto, não tá destacando muito. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Então, aqui os 1 e aqui o encontro entre o 0 e o 1. O nosso próximo ponto de encontro é entre o 1 e o 2. Então, nós temos aqui o 1 e nós temos aqui o 2. Então, o ponto ficaria mais ou menos aqui. E o último, nós vamos ter um encontro entre o 2 e o 4. Então, nós temos aqui o ponto 2 e aqui o ponto 4. Então, esse ponto aqui de encontro ficaria mais ou menos aqui. Agora que eu marquei esses pontos de encontro, eu vou ligá-los, né? Então, eu vou vir aqui. Essa parte é difícil de eu conseguir fazer aqui na mesa, então perdoem aí o tortinho, né? Mas dá pra gente ter aqui mais ou menos uma noção do que acontece quando eu ligo esses pontos. Quando eu ligo esses pontos, eu vou ter a formação de uma curva, né? E essa curva, ela vai ser uma curva crescente. Então, quando eu tenho um A maior que 1, eu vou ter como resultado da aplicação dessa função em um gráfico, né, a representação da função exponencial quando eu tenho A maior que 1, eu vou ter um gráfico representando uma função exponencial crescente, certo? Eu vou ter um gráfico demonstrando a curva de uma função exponencial crescente. Agora, vamos ver um outro exemplo, onde a gente vai ter um A que ele vai ficar entre o 0 e o 1.
Então, nesse segundo exemplo, nós vamos ter um A maior que 0 e menor que 1. E a função que eu vou utilizar para esse exemplo vai ser a função de x de 1,5 elevado a x. E aí eu vou construir do mesmo jeito que eu construí a outra tabela, tá certo? Desse lado aqui eu vou ter o meu x e desse lado aqui eu vou ter o meu y. Então, vamos lá. Vou utilizar os mesmos números que nós usamos da outra vez. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E agora nós vamos fazer a aplicação desse x nessa função. Então, vamos lá. F de menos 2 vai ser igual a 1/2 elevado a menos 2. Para transformar isso aqui em potência, isso aqui num expoente positivo, a gente já sabe o que fazer. É só trocar aqui a ordem e o expoente ele vai ficar positivo. Então, 2 elevado a 2 vai ser 4. 1 elevado a 2 vai ser 1. 4 dividido por 1 igual a 4. Então, para o meu x menos 2, nós vamos ter como y o 4. Vamos para a nossa próxima. Eu vou ter aqui f de menos 1. Então, para meu f de menos 1, eu vou ter 1,5 elevado a menos 1. Mais uma vez, expoente negativo. Então, a gente inverte a ordem e torna esse expoente positivo. E aí, nós vamos fazer 2 elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Do mesmo jeito, 1. E 2 dividido por 1 vai ser 2. Então, para o meu x menos 1, eu vou ter como y o 2. Vamos para o próximo. F de 0. Muito fácil. F de 0 vai ser igual a 1/2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, para x 0, nós vamos ter como y o 1. Para f de 1, nós vamos ter 1/2 elevado a 1. 1/2 elevado a 1 é igual a ele mesmo, então nós vamos ter 1/2. E 1 dividido por 2 é a mesma coisa de nós termos 0,5. Então, para o meu x 1, eu vou ter meu y 0,5. E agora, por último, nós vamos ter o f de 2. F de 2 vai ser igual a 1/2 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1. 2 elevado a 2 é 4. 1 dividido por 4 é a mesma coisa de 0,25. Então, para o meu x 2, eu vou ter como y 0,25. Então, aqui eu já completei a minha tabela, né, calculando o y para cada elemento x. E agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para a função anterior, né? Vamos colocar esses dados agora no gráfico, certo? Vou apagar aqui e aí a gente volta com o gráfico, tá certo?
Pronto, gente, estamos aqui com o gráfico e agora vamos marcar os pontos, né, de encontro entre os números que a gente encontrou em x e os números que nós encontramos em y. Então, vamos lá, para x menos 2, nós encontramos como y o 4, né? Então, o ponto de encontro é mais ou menos aqui. Para o nosso x menos 1, nós tivemos como ponto de encontro o y em 2. Então, nós temos esse ponto de encontro bem aqui. Para o nosso x 0, nós vamos ter como y 1. Então, vou marcar aqui, né, ó, x 0 e o y 1. E aqui, para o nosso x1, nós vamos ter o ponto que intercepta o y como 0,5, que seria mais ou menos aqui. E para o nosso x2, nós vamos ter o ponto de encontro mais ou menos em 0,25, que ficaria mais ou menos aqui. E agora nós vamos fazer, né, como fizemos anteriormente, ligar os pontos que nós encontramos através dessa função. Então, aqui mais uma vez, perdoe a tremedeira, que é difícil fazer essa ligação desses pontos para mim, né? Mas dá para a gente entender aqui, né? Então, ligando esses pontos, nós vamos ver que quando nós temos um A maior que 0 e menor que 1, nós vamos ter como resultado de uma função uma curva, né, uma função decrescente. Então, quando a gente observa a curvatura de uma função, mesmo que a gente não tenha os dados ali relacionados a ela, mas só pela curva que é formada por essa função, a gente já tem como saber se nós temos uma base, um A, maior do que 1, ou uma base que fica ali entre o 0 e o 1, através de como essa função ela se comporta, né? Se de uma forma crescente ou de uma forma decrescente. Vamos aqui comparar agora esses dois gráficos de uma forma mais direta. Pronto, gente. Então, coloquei aqui os gráficos, né? Agora sim, bonitinho, todo feito bonitinho aqui, com tracinho direitinho, né? As curvas. E aqui nós temos o nosso gráfico crescente. E aí, quando a gente tem o gráfico crescente, nós vamos ter o A maior que 1. E aqui nós temos um gráfico decrescente. E quando nós temos um gráfico decrescente, nós temos que o nosso A ele é maior que 0 e menor que 1. Outra coisa que é interessante nós observarmos é que a nossa curvatura na função exponencial, ela nunca vai tocar o eixo x, que é o eixo das abscissas. E também, como nós temos o A sempre maior que 0, nós não vamos ter nunca o A negativo para ser uma função exponencial, então a função ela sempre terá a imagem positiva. Então, na função exponencial, nós sempre vamos ficar aqui no primeiro e no segundo quadrante do plano cartesiano. Essa função ela não vai ocupar aqui os quadrantes 3 e 4, que seria a parte negativa, né, do y. Então, a imagem ela sempre vai ficar aqui nesses quadrantes de cima, porque o A é sempre maior que 0. Outra coisa interessante é observarmos que nos gráficos da função exponencial, nós vamos ter aqui sempre, né, tocando a interseção entre o 0 e o 1. Tocando o 1, né, cruzando no
eixo y, o 1, porque qualquer número elevado a zero, ele vai ser sempre igual a 1. Então, esse ponto, né, do cruzamento entre o 0 e o 1, o 0 do eixo x e o y do eixo 1, e o 1 do eixo y, né, ele vai estar ali presente nos gráficos da função exponencial. Nós vamos encerrar esse vídeo, esse primeiro vídeo por aqui, né, nesse momento. E aí eu vou fazer um próximo vídeo, onde nesse vídeo nós vamos falar sobre as equações exponenciais e vamos ter alguns exemplos de como, né, nós usamos essas equações exponenciais. Até lá!